Agora a gente vai fazer, então, vamos trabalhar alguns exercícios do Windows. E esses exercícios todos eu retirei do Instituto Barriga Verde. Tá? São todas questões de provas do Instituto Barriga Verde. Aí o que acontece? Alguns desses exercícios, eles são para nível médio. Então, e outros para nível superior. Então vocês podem achar assim, Paulo, mas o nível é meio baixo das questões. Pode até ser, mas de um modo geral, é bem possível que seja esse o caminho que a organizadora vai adotar. Ok? Lembrar o seguinte, que o padrão do Instituto Barriga Verde é fazer uma questão de múltipla escolha, né, com 4 alternativas. Então o padrão é vir com 4, não com 5. Isso já, de certa forma, dá uma facilitada, porque normalmente das 4 ali, umas 2 são meio absurdas, né? E as outras aí ficam mais próximas. Então, vocês têm o material? Vamos lá? O que acontece? Primeira questão do exercício do Windows, essa é uma questão bem simples, eu acho que vocês não têm muita dificuldade em matar. Diz assim, qual das alternativas abaixo corresponde ao editor de textos nativos do Windows 7? Bom, então quais são os editores que vêm com o Windows 7? O bloco de notas e o WordPad. Beleza, então no nosso caso aqui, letra C. Só para lembrar, Paulo, e o Word? Não vem com o Windows? Não, o Word não. O Word ele vem no Microsoft Office. Tem que pagar um pacote separado, é um valor separado para vocês poderem instalar o Word, o Excel, o PowerPoint e os demais componentes. E o Writer? O Writer ele vem lá no BR Office, é o pacote do software livre. E esse WinTest aqui, esse é um outro editor de textos, também não vem com Windows. Então, letra C. Acredito que essa não tenha muito mistério, né? Posso avançar? Tranquilo? Aí a próxima questão já diz assim. Onde está localizado a área do Windows que mostra notificações sobre eventos, como atualizações de sistemas e conectividade de rede? Então ele está perguntando aqui, ó, em que área, ou seja, que local que está que posição que está essa região aqui, ó? É isso que ele está perguntando, a área de notificação. Então ela está no lado direito da barra de tarefas. O que ele está se referindo é a área de notificação. Bom, a 3 diz assim, de que forma podemos acionar o recurso de ajuda do sistema operacional Windows quando estamos na área de trabalho? Bom, então aqui é um atalho de tecla que ele está pedindo. O que acontece? Vocês não podem esquecer uma questão. Para abrir a ajuda de qualquer programa, isso é padrão, o atalho é F1. Por exemplo, se eu quero abrir a ajuda do Windows, basta estar na área de trabalho e pressionar F1 que vai abrir a ajuda. Se eu quero abrir a ajuda do Excel, basta estar no Excel e pressionar F1. Se eu quero abrir a ajuda do Word, do PowerPoint ou de qualquer outro programa, basta estar no programa e usar o atalho de tecla F1. Também uma questão, assim, vocês podem ver que é de nível bem moderado, nada absurdo, nada... Sim, na área de trabalho, porque a área de trabalho é o próprio Windows. Olha, repara o seguinte, se eu pressionar F1 agora, eu não estou na área de trabalho, eu estou dentro do Adobe Acrobat. Então vai abrir a ajuda do Adobe. Agora, se eu estou lá na área de trabalho, eu estou dentro do Windows, aí vai abrir a ajuda do Windows. Perfeito? Depois, no exercício 4, já diz um pouquinho diferente. No Microsoft Windows 7, que nome damos ao local que exibe os ícones que representam aplicativos que estão abertos em seu computador? Então, olha só, o que essa pergunta está se referindo? Que nome que damos ao local onde exibe esses ícones aqui? Ó? Aqui que estão os ícones que representam os aplicativos que estão abertos. Ó. Então, aqui está representando o Adobe Acrobat, o Word, as 2 janelas abertas. Então, essa região se chama barra de tarefas. O menu iniciar não informa os programas abertos, assim como a área de trabalho não informa, nem o painel de controle. O que vai informar é a barra de tarefas. Agora, essa é uma questão, essa sim é um pouquinho mais complexa. Tá? Essa é uma questão mais complexa, a 5. Ao digitarmos regedit no comando executar, qual tela é aberta? Então vamos começar assim, ó, vamos devagar. Preste atenção agora um pouquinho aqui. O que é o comando executar? É esse comando aqui, ó. Iniciar,
todos os programas. E aqui dentro dos acessórios, eu tenho o comando executar aqui. Ó. Esse comando executar abre essa caixa de diálogo onde eu posso digitar já o comando aqui dentro. Se eu digitar o comando regedit, o que vai acontecer quando eu pressionar OK? Então, só para vocês entenderem uma coisa. Quando o Windows é inicializado, um dos primeiros arquivos que o Windows lê é o tal do registro. Isso é um arquivo que o Windows lê. É um dos primeiros arquivos que o Windows lê. Esse registro, ele informa quais são os programas que estão instalados, quais recursos esses programas têm. Então, tudo isso fica aqui dentro do registro. Se quisermos modificar o registro, nós temos que entrar no editor do registro, no aplicativo que faz a edição desse programa, desse arquivo. E o aplicativo que faz a edição desse arquivo, desse registro, é o regedit. Quer dizer, o editor do registro. Então, reparem que eu vou pressionar ali no executar, regedit, ó. Ok, ó. Preciso de autorização de administrador do sistema, né? Digo que sou o administrador, beleza. E esse é o registro. Esse é o arquivo que traz uma série de configurações sobre o Windows e seus componentes. Então, conforme você vai ampliando aqui, você vai... Então, toda a configuração do Windows e dos outros aplicativos está aqui dentro. Se eu precisar ter alguma configuração, posso fazer por aqui. Mas já é uma questão mais técnica. Então, vamos de novo. Ó. Toda vez que o Windows é inicializado, um dos primeiros arquivos que o Windows lê é o registro. Muitas vezes, o usuário precisa modificar o registro. Como é que faz para ele modificar? Ele tem que entrar no editor do registro. E como é que ele faz para entrar nesse editor do registro? Pelo regedit. Como é que a gente pode entrar nesse editor do registro? Em iniciar, executar, e aqui colocar então regedit. Só para lembrar o seguinte, uma das maneiras de abrir essa janela, essa caixinha de diálogo, é por um atalho de tecla, que é a logomarca do Windows, é a tecla WinKey. Então vou botar aqui, ó. WinKey, né? Mais R. Esse R é de run, executar. Tá. Então, eu posso executar qualquer programa direto por aqui. Por exemplo, eu quero executar o Word, ó. Digito aqui, ó, Win, Word. Já executo o Word ali, ó. Quero executar o Excel, ó. Excel. Digito direto ali dentro. Quero executar o PowerPoint. Vou pegar o outro, Paint, ó. Botar direto aqui, ó, PBrush, ó. Então, o comando executar permite que eu escreva a linha do comando aqui. E aí ele já executa direto. Perfeito? E pedindo para executar o regedit, então, abre-se esse editor do registro. Bom, aí vem aquela questão que a gente comentou antes, né? Ao teclar Ctrl... Bom, só para lembrar. Registro das edições, nada a ver. Painel de controle, não é assim que ele vai executar, nem o Explorer. Depois, a 6. A tecla, né, ao teclar Ctrl Alt Del simultaneamente na área de trabalho do Windows, no desktop, é apresentada a janela denominada. Bom, Ctrl Alt Del a gente viu que vai abrir o gerenciador de tarefas do Windows. Então, pressionando Ctrl Alt Del, eu tenho a opção de abrir o gerenciador de tarefas, e aqui pelo gerenciador a gente pode ver quais são as tarefas em execução, e caso necessário, eu posso encerrar a tarefa aqui. Então, Ctrl Alt Del vai abrir o nosso gerenciador de tarefas do Windows, letra C. Bom, agora vem uma questão sobre a lixeira. A lixeira a gente não falou nada sobre ela, então agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos lembrar o seguinte, o Windows, quando a gente instala ele, ele cria uma pasta chamada de lixeira.
que no caso nós teremos ela aqui, está aqui a lixeira. Só deixa eu fechar algumas coisinhas aqui. Então vamos abrir aqui a lixeira, deixa eu fechar esse aqui. Aqui, vamos aqui. Aqui, tem aqui a lixeira, certo? Deixa eu esvaziar ela. E esvaziei minha lixeira. Então, ícone da lixeira cheia e lixeira vazia. Sem nada agora. Perfeito. Então, essa pasta, isso aqui é uma pasta, que o próprio sistema cria quando ele é instalado. Quando a gente instala o Windows cria a lixeira. Para quê? Para que toda vez que você exclua algum arquivo, alguma pasta, antes passe pela lixeira. Para evitar a exclusão acidental de algum arquivo, alguma pasta importante. Então, o que acontecia antigamente? Antigamente você excluía um arquivo e depois lembrava, puxa, aquele arquivo era importante. Como é que eu faço para recuperar? Aí tinha dificuldade de recuperar o arquivo. Então, a partir do Windows 95, o que a Microsoft fez? Ela criou uma pasta que tem a mesma função dessa lixeira aqui. Ou seja, eu jogo o arquivo na lixeira, enquanto estiver na lixeira eu consigo restaurar o arquivo, recuperar o arquivo, ou a pasta. Como é que funciona a lixeira? Então funciona assim, ó. Estou aqui no Explorer, ó. Vamos abrir aqui. Aí lembra que no início da aula, eu criei lá dentro da pasta PM, criei uma pasta PM, e aqui dentro da pasta PM eu criei o arquivo aula.txt. Se eu quero excluir o arquivo aula.txt, basta selecionar o arquivo e pressionar delete. Quando eu pressiono delete, repara, ó, ele mostra o ícone da lixeira e ele está me informando. Ó, tem certeza que deseja mover esse arquivo para a lixeira? Lembra o que é o mover? Recortar e colar. Lembra o que é o duplicar? Você tem que ficar na cabecinha de vocês. Duplicar e copiar e colar. Então, quando ele fala em mover, ele está me dizendo que ele vai recortar o arquivo da pasta PM e vai colar esse arquivo lá dentro da lixeira. Enquanto esse arquivo estiver dentro da lixeira, eu posso recuperar. Então, ele está pedindo a confirmação. Vou confirmar, vou mandar ele para lá. Mandei o arquivo para minha lixeira. Já não está mais dentro da pasta PM. Agora eu vou lá na lixeira. Beleza, ó. Está lá o arquivo na lixeira. Enquanto o arquivo estiver na lixeira, eu posso clicar com o botão direito, ou posso clicar direto em restaurar este item, ou posso também, pelo menu arquivo, clicar em restaurar o item. Uma vez que eu clico em restaurar, ele volta para a posição de origem, que é a pasta PM. Então, enquanto o arquivo ou a pasta estiver dentro da lixeira, eu consigo restaurar. Lembra que o comando é restaurar. Perfeito? Agora, olha bem que eu vou explicar. A lixeira, ela só funciona para o disco rígido. Se você excluir alguma coisa que está no pendrive, não vai para a lixeira, é excluído em definitivo. Se você excluir alguma coisa que estava no teu disquete, não passa pela lixeira, é excluído em definitivo. Se você excluir alguma coisa de um computador que está na rede, por exemplo, se aqui pelo Windows Explorer eu acessar o computador das meninas lá no atendimento e excluir um arquivo do computador delas, não vai nem para a lixeira do meu computador, nem para a lixeira do dela, é excluído na hora. Então, qual é a única memória que manda os arquivos para a lixeira? A única memória que manda os arquivos para a lixeira são as unidades de disco interno, o disco rígido. Se eu excluir alguma coisa que está no cartão, no pendrive ou em algum computador da rede, é excluído imediatamente. Perfeito? Então, olha o que trata essa questão aqui, ó. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. Tinha mais alguns itens da lixeira que eu gostaria de falar, mas já vamos direto para a questão que ela vai nos ajudar. Essa questão diz assim: um estagiário apagou acidentalmente um importante relatório que seu chefe vinha preparando há 2 semanas. Um colega de trabalho informou-lhe que os seguintes itens não são armazenados na lixeira do Windows e, portanto, não podem ser restaurados. Aí diz assim: 1. Itens excluídos no local de rede. O local de rede vai para a lixeira? Não. Itens excluídos da mídia removível, do disquete, vai para a lixeira? Não. Itens maiores que a capacidade de armazenamento da lixeira. Olha bem, a lixeira ela tem um tamanho físico. Normalmente o Windows dá para o tamanho da nossa lixeira 10% da área livre do disco. Então, se meu disco tem 500 GB e tem livre 300, a lixeira vai ter 30. Então, normalmente ele designa 10% da área livre do disco.
Então, se eu mandar um arquivo maior que a lixeira, olha, o arquivo não cabe. O que a lixeira não vai passar pela, já vai excluir em definitivo também. Então, itens excluídos há mais de 15 dias. Não, isso aqui fica. A lixeira não tem prazo, não tem validade. Um arquivo pode ficar 1 ano na lixeira. Se o usuário não limpar a lixeira, o arquivo vai ficar lá 1 ano. E depois assim, itens ocultos ou arquivos do sistema. Esse não vai poder também ser recuperado. Então, quais que vão poder ser recuperados? Os itens... Ah, não, tem mais uma opção aqui. Os itens... Opa, cadê a nossa opção aqui? Os itens que poderão ser recuperados, os arquivos ocultos desse sistema poderão. O que não poderemos recuperar aqui não pode ser recuperado. Apenas os itens 1, locais de rede. Quais os itens? Ah, não, 1. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar certinho aqui, até deixa eu conferir com o nosso gabarito. Essa é a questão 7. Na 7 que nós temos a letra D. Só para confirmar. D, a 1, o 2 e o 3. Então, quais que nós não vamos poder recuperar? Os excluídos, da local de rede, esse não recupera. Os mídia removível e o maiores que a capacidade. Agora, os excluídos há mais de 15 dias, tudo bem, vai permanecer lá. E os arquivos ocultos desse sistema também permanecerão lá. Certo? Só não vai para a lixeira aquilo que não estiver na memória interna. Aí não passa pela lixeira. O resto que tiver na memória interna, passa. Esse é um outro recurso que a gente não tratou. Só quero lembrar que essas questões aqui... essas questões ainda tirei da... Essas questões eu não tirei mais da... Isso aqui já é questão da Sesgran Hill, já não é mais barriga verde. Agora diz assim, ó, tem um recurso no Windows, que é o chamado recurso de restauração do sistema. Tá? Funciona assim, ó. Observem aqui comigo. Imagine assim, ó. Imagine que ontem, que hoje meu computador está, nem vou falar de ontem, hoje meu computador está funcionando bem. Vou deixar vocês fazerem as anotações aí. Assim, ó. Imagine que hoje meu computador está funcionando bem, ou seja, o Windows está beleza, o Microsoft Office, tudo ok, está tudo instalado certinho, está funcionando direitinho, o BR Office está beleza, todos os programas estão redondinho meu computador, está todo atualizado, está tudo ok hoje. Então o que eu faço? Eu crio um ponto de restauração. O que é esse ponto de restauração? Esse ponto de restauração é o Windows fazer uma marcação no sistema. Ele faz uma marca assim, nesse dia. Dia 12/1/2015. Ele faz uma marcação. Por quê? Imagina que amanhã ou depois de amanhã, digamos, eu estou navegando na internet e acidentalmente eu instalo uma daquelas barrinhas lá no navegador. Vou baixar um programa e ele pede para instalar aquelas barrinhas lá do Babylon. Sabe aquele programinha para tradução? Ou do ESC? Ou então, um código malicioso vem junto, tipo um vírus. Então, o que acontece? O que eu poderia fazer? Como eu criei um ponto de restauração, eu posso pedir para o meu sistema voltar a esse ponto que o meu computador estava funcionando bem. Como é que a gente faz para criar um ponto de restauração? É bem simples. Ó. Eu vou aqui, ó, ponto de restauração. Criar um ponto de restauração. Agora, para criar o ponto... Tá? Habilite, paranã, aqui, ó. Vou criar o ponto aqui, ó. Agora eu vou dar um nome para esse ponto, eu vou chamar de PM, ó. Opa, PM. Beleza. Ok. Agora, o que o Windows está fazendo? Ele está salvando a configuração do sistema. Porque hoje está beleza a minha máquina, então ele está salvando, está criando um ponto. O que acontece? Se amanhã, depois de amanhã, meu computador for infectado por algum arquivo que eu não gostaria, um código malicioso, algum vírus, ou se eu instalei acidentalmente algum programa e quero voltar à configuração do dia de hoje, eu posso restaurar esse ponto. Já vou demonstrar como fazer. É importante, vocês já criaram um ponto de restauração na máquina de vocês? Façam isso, criem o ponto.
Porque o ponto de restauração, ele tem uma função bastante importante, que é evitar toda hora mandar a máquina para o técnico formatar. Porque uma vez que eu crio o ponto, a gente vai poder ver agora que vai poder voltar a esse ponto anterior. Retroagir o sistema à data de hoje. Ó, criou o ponto. Porque agora, olha só, o que poderia acontecer? Digamos, passou-se uma semana, 2 ou 3, ou 1 mês, 2 meses, não importa. Meu computador começou a apresentar alguns probleminhas. Começou a dar umas mensagens lá que eu não gostei, ou então ficou mais lento, ou então acidentalmente eu instalei algum programa que eu não queria. Então o que eu posso fazer? Eu posso entrar no painel de controle, e aqui no painel de controle, repare que eu tenho um item, ó, restaurar, sistema, recuperação, aqui, ó. Clico em recuperação, e aqui em recuperação, vamos pedir, ó, abrir restauração do sistema. Agora, ele vai me mostrar os pontos de restauração que eu criei. Vamos pedir aqui, ó. E aqui vamos mostrar os outros pontos, ó. Esses são os pontos de restauração que o meu sistema criou. Quer dizer, se hoje meu computador tivesse sido infectado por algum código malicioso, enfim, outro, eu poderia voltar, retroagir meu sistema para essas datas aqui, ó. Isso é importante. Por quê? Porque eu não preciso muitas vezes levar meu computador para o técnico formatar. Retroagindo o sistema, eu já posso me livrar do problema. Então, eu posso selecionar. E repara o seguinte, ó, digamos que eu quero retroagir essa data aqui, ó. Repara que eu vou clicar aqui, ó, procurar programas afetados, ó. Aqui ele vai me mostrar quais programas, o que ele vai retroagir, quais programas que serão afetados. Lembra que nessa restauração do sistema, ele não restaura os arquivos, meus arquivos de dados não retroagem. O que retroage é o sistema, só os arquivos do sistema, não os arquivos de dados, não os arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, esses não mudam. Os meus documentos, meus textos, aí não muda nada. Muda só o sistema. Perfeito? Então, digamos que meu computador, se estivesse apresentando algum problema, eu poderia retroagir, então, uma dessas datas aqui. Então, esses são os programas que serão afetados, ó. Ele já está me mostrando aqui, ó. O Adobe Acrobat, o AVG, uma atualização do Word, também, atualização do Excel, atualização do Office. Isso é que ele vai retroagir. Então, criem o ponto, eu vou cancelar, mas criem esse ponto de restauração, que isso ajuda bastante. E essa questão, a 9, trata disso. A finalidade, a 8, a 8 trata disso. No Windows, a possibilidade de controlar e reverter alterações perigosas no computador pode ser feita por meio da restauração do sistema. O que é a restauração do sistema, então? É esse ponto que a gente cria para poder retroagir a qualquer momento. Paulo, mas eu não poderia fazer isso através das atualizações automáticas? Não, as atualizações, elas não revertem. Elas só corrigem falhas que o programa tem. E o gerenciador de dispositivos? O gerenciador de dispositivos é o painel de controle, lá no painel de controle, para gerenciar o hardware. Então, a correta é apenas o item 1. No nosso caso aqui, letra A. E a última questão que nós temos aqui do Windows é sobre as ferramentas de acessibilidade. Lembram da acessibilidade que a gente conversou? Acessibilidade, recursos para quem tem necessidades especiais. Então, a finalidade das ferramentas de acessibilidade fornecidas com o Windows é avisar o usuário toda vez que ele fizer uma tentativa de acesso a algum arquivo oculto do sistema? Não. Proporcionar maior velocidade de acesso aos discos? Também não. Controlar o acesso ao computador? Também não. Proporcionar nível mínimo de funcionalidades aos usuários com necessidades especiais. Essa é a correta. E por último, diz assim, criar pontos de controle para a recuperação dos sistemas em caso de pane. Isso é feito pelo ponto de restauração. Então, letra D. Tá? Só fazer um comentário, que não tem nada a ver com a nossa aula, mas lembra que hoje, politicamente correto é você dizer necessidades especiais, não portador de necessidades especiais. Porque o portador, ele é que nem chave. Sou o portador das chaves, mas eu posso pegar e largar aqui e não sou mais portador. Quem tem necessidade especial não é portador. Não pode, a qualquer momento,
né, se desfazer da necessidade. Bom, aqui alguns exercícios de Windows para a gente dar uma praticada, beleza? Só para lembrar, eu botei uma lista pequena, mas lá no site vocês encontram uma lista enorme de exercícios. Aí pratiquem. Pegam, façam e me mandem. Olha, Paulo, peguei lá o exercício tal, número tal, não consegui resolver. Por que está dando? Por que a resposta A é letra A, não é letra B? Manda a dúvida, manda. Não fica com a dúvida, tá? Porque eu vejo assim como é que está indo o desenvolvimento muito pelos e-mails que os alunos vão me mandando. Ok? Agora vamos entrar nos aplicativos então. Largamos um pouco o sistema operacional para trás, deixamos, podemos até voltar mais adiante, mas deixamos o sistema operacional e agora vamos entrar nos aplicativos. E vamos trabalhar nos aplicativos os dois pacotes, as duas suítes, o pacote Microsoft Office e o pacote BR Office. Hoje, batizado de LibreOffice. É a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa. Vamos começar o seguinte. O que vem, quais são os programas, os aplicativos do Microsoft Office? Para você está sendo pedido o Word e o Excel. Mas costuma vir também o PowerPoint, o Access e o Base. Opa, Base não, desculpe. E o Outlook. Já estou no outro aqui. Vamos entender o que cada um desses programas faz. Aqui eu já tenho uma apresentaçãozinha aqui para gente. Lembre o seguinte. Nós temos a suíte Microsoft Office. A suíte, o que é uma suíte? Ou um pacote. O que é um pacote ou uma suíte Office? É um conjunto de programas. Então toda vez que fala pacote e tal, significa que não é um programa só, é um conjunto de programas, cada um com uma função diferente. O que vem dentro do pacote Microsoft Office? Vem o Word, que é o processador de textos, o Excel, que é a planilha de cálculo, o PowerPoint, que é um programa de apresentação multimídia, o Access, que é um software para gerenciamento de banco de dados, e o Outlook, que é uma agenda e cliente de correio eletrônico. Certo? Agora, a suíte Microsoft Office é uma suíte paga. Eu tenho que pagar o licenciamento. Beleza. Agora, existe uma outra suíte que é software livre. Vocês sabem a diferença de software livre e software proprietário? Então, eu vou explicar para vocês o seguinte. Por que o governo pede, por que no edital pede esses dois pacotes? Tá? Existem os programas licenciados, que nós temos que pagar a licença de uso. Aquilo que a gente conversou antes. O Windows é um programa licenciado, assim como o Microsoft Office é licenciado. Já o BR Office é um pacote, é uma suíte software livre. Vou ter que contar uma historinha para vocês aqui, tá? Para vocês entenderem isso aqui. Vou abreviar um pouco a história para não ficar muito extensa, mas só para vocês entenderem. Os programas, hoje em dia, eles são entendidos como sendo um produto comercial, assim como um livro ou uma música. É uma obra intelectual. Um software é uma obra intelectual. E o que acontece? Hoje em dia se entende que, como uma obra intelectual, o autor tem direito de cobrar ou não pela sua obra. Por exemplo, um artista, quando compõe uma música, ele é o autor da música, então se alguém quiser reproduzir a música, ele tem o direito de cobrar ou não pela reprodução dessa música. Sabem disso, né? O ECAD é que faz esse recolhimento dos valores. Então, se eu quero cantar uma música do Roberto Carlos, eu não posso chegar aqui e cantar uma música do Roberto Carlos. Eu tenho que ir lá no ECAD e dizer, olha, eu vou cantar uma música do Roberto Carlos, pagar o direito para o autor, e aí eu posso cantar a música dele. Certo? Então, funcionou assim, ó. Os computadores surgiram, né, na década de 40, mas começaram mesmo a ser digitais, só viraram computadores digitais, zeros e uns, binários, a partir da década de 50. E na década de 50, nos anos 40 e 50, só quem tinha computadores, eram aqueles computadores enormes, era o governo americano. Então não se entendia o software como um produto comercial. Na década de 50 o software não era um produto, porque ninguém imaginava que um dia todo mundo ia ter um computador no bolso, que é o celular. Ninguém nunca pensou nisso. Porque os computadores eram enormes, eram prédios inteiros, só quem tinha o governo, então o software não era um produto. Só que acontece, na década de 70, os computadores começaram a entrar nas universidades americanas.
E quando começaram a entrar nas universidades, os computadores, os computadores não, mas os profissionais começaram a entender que ali tinha um direito intelectual. E começaram a fechar os programas, quer dizer, não abrir o código-fonte. Quando a gente faz um software, a gente programa numa linguagem assim, ó. Isso aqui é só para entender código software livre, tá? Para entender um conceito aqui. Que não vai ser pedido em prova, mas que é bom entender. Só deixa eu achar aqui um arquivinho que eu já tenho pronto aqui. Então, o que acontece? Quando a gente faz um software, aulas, concursos, aqui, imagem, aqui. Ó. Quando a gente faz um software, a gente faz numa linguagem assim, ó, abrir com... visualizador de imagens aqui. A gente faz o programa no chamado código-fonte. Então a gente usa uma linguagem de programação chamada código-fonte. O que é o código-fonte? O que é essa linguagem de programação código-fonte? É uma linguagem entendível pelo ser humano. É uma linguagem que fica entre o inglês técnico, tá, e uma linguagem lógica. Então, uma mistura de lógica com inglês técnico. Então, isso é o código-fonte. Se eu pedir para o meu computador executar esse código-fonte, vai ficar muito lento o processamento. Porque o computador tem que transformar esse código-fonte em linguagem de máquina. Então, o que é que a gente costuma fazer? Pegar esse código-fonte e transformar ele, ou seja, compilar, e desse código-fonte transformar numa linguagem de máquina. Uma linguagem que vai ser mais rápido para o computador interpretar. Que ficaria assim, ó. Essa é uma linguagem de máquina. Aqui, ó. São esses símbolos aqui que não são compreensíveis pelo ser humano. Só a máquina entende. Então, olha bem. Quando a gente faz um programa, a gente faz uma linguagem chamada código-fonte. Que é uma linguagem entendível pelo ser humano. Só que depois, o que a gente tem que fazer com o programa? Transformar em linguagem de máquina, para uma linguagem que vai ser entendida pela máquina. Olha bem, uma vez que eu transformei o meu programa em linguagem de máquina, o processo inverso, quer dizer, pegar a linguagem de máquina e tentar chegar ao código-fonte, esse processo aqui, vamos entender que não é possível. Entenderam? Então é o seguinte, quando os primeiros softwares começaram a ser criados, o que os autores começaram a fazer? Os programadores começaram a fechar o código-fonte. Ou seja, mesmo que eu pague pelo Windows, a Microsoft não me envia o código-fonte do Windows. Ela me envia só a linguagem de máquina. Eu não tenho acesso ao código-fonte, quer dizer, eu não posso alterar o Windows. Só posso fazer aquelas alterações que o Bill Gates pensou que eu poderia fazer. Mudar o plano de fundo, mudar o protetor de tela, configurar a impressora, isso eu posso fazer. Mas fazer uma mudança estrutural no Windows eu não posso fazer, porque eu não tenho o código-fonte. Perfeito? Então, o que é o software proprietário, licenciado? É aquele software que eu pago e só recebo a linguagem de máquina. O Bill Gates, é ele que cria o conceito de copyright. O que é o copyright? Direito à cópia. Se eu quero instalar o Windows em 10 máquinas, eu tenho que pagar 10 licenças de uso. 10 licenças da cópia. Não é uma licença e instalo em 10. Bom, esse conceito, então, de software proprietário, de software que eu tenho que pagar para usar, ele ganha força. E na década de 70, o Bill Gates faz uma carta aberta aos entusiastas dizendo assim, se o hardware é cobrado, por que o software não é? Qual é o programador que vai escrever bons programas se não ganhar com isso, não tiver lucro com isso? Qual é o programador que vai escrever toda a documentação do programa se não tiver lucro com isso? Então ele prega que naquele momento, ele faz uma carta aberta mesmo, ele pregando o seguinte, naquele momento todo software tem que ser cobrado, tem que ter o direito à licença. Se o usuário quiser usar, tem que pagar essa licença. O que aconteceu? Então o software proprietário ganha força. E aí todo software começa a vir proprietário. Só que tem um cara que pensa diferente na década de 80. Na década de 80 vem um hacker, e vamos lembrar que hackers são os do bem, os do mal são os crackers, por isso aquele vídeo lá que a gente citou lá no início. Os hackers são programadores do bem que desenvolvem sistemas. Mas Paulo, por que o William Bonner lá no Jornal Nacional dizem que os hackers invadiram sistemas? Né? É porque lá ele está se expressando mal. Até pouco tempo atrás o William Bonner dizia, fulano de tal com risco de vida. Ainda ontem eu estava vendo o Teledomingo e teve, não sei se vocês viram um acidente que deu morreram 9
E o repórter disse, fulano tem um ainda que corre risco de vida. Ele não corre risco de vida, ninguém corre risco de ficar vivo, corre risco de morrer. A gente já sabe disso, você é velha, né? Então daqui a um pouco eles vão corrigir, não vão mais falar hackers, vão falar crackers. Crackers invadiram o sistema bancário e roubaram o dinheiro. Crackers invadiram e roubaram as senhas. São os crackers que fazem isso. Os hackers são do bem. E um hacker, o que ele pensou? Ele era programador. Ele desenvolvia sistemas, ele ajudava a desenvolver um sistema operacional chamado Unix. Então ele pensou, por que eu tenho que pagar para usar um software? Por que eu não posso desenvolver o software? E mais, ele pensou o seguinte, que a nossa vida inteira nós sempre fomos educados para compartilhar as coisas. Como é que é na pré-escola? Não ensinavam a compartilhar o material, o lanche? Você levava um lanche, não, vou fazer um lanche coletivo, aí compartilhava o lanche. Então a gente vai aprendendo a compartilhar. Só que quando a gente chega na vida adulta e vai compartilhar o software, o que disse o Bill Gates pra gente? Se você compartilhar, você é criminoso. Porque se eu pegar um software licenciado e passar para alguém esse software e essa outra pessoa instalar, ele está cometendo um crime de pirataria. Pirataria é crime, não é contravenção. Vocês estão estudando para a área, né, vocês sabem a diferença de contravenção. Jogo do bicho é contravenção. Se eu for dono da banca do bicho, dono da banca, não é nem o bicheiro ali, se eu sou o dono da banca, vocês me levam para esclarecimento, eu dou esclarecimento na delegacia e depois sou liberado. Não é crime. Eu vou lá responder, mas por descaminho, eu acho, não é isso? Bom, vocês querem saber, descaminho é contrabando, né? Contrabando, bom, mas enfim. Então, pirataria é crime, diferente de jogo do bicho. Quer dizer, o cara vai preso mesmo, fica 4 anos preso, e ainda tem que pagar uma multa. Então, o que ele imaginou? Poxa, a gente aprende a compartilhar, só que quando vai compartilhar o software não pode. Então, ele prega que daquele momento em diante, todos os programas que ele vai desenvolver, além do usuário poder acessar ter o acesso à linguagem da máquina, ele também terá acesso ao código-fonte. Para que, caso necessário, ele possa modificar o programa. Então, ele cria o chamado software livre. O que é o software livre? É aquele software que o usuário terá acesso também ao código-fonte. E ter acesso ao código-fonte dá 4 liberdades para o usuário que o software proprietário não dá. Quais são as 4 liberdades? De estudar como é que o programa foi feito. Porque eu tenho acesso ao código-fonte. Eu posso saber como é que o programa foi desenvolvido. Aqui, ó. Eu posso estudar o código-fonte. E mais, eu posso modificar o código-fonte. Posso usar para qualquer finalidade e posso compartilhar o programa sem problema nenhum. Essas são as 4 liberdades que o software livre dá. E o que acontece? Por que você está falando tudo isso, Paulo? Por que está esse blá 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 aí? Porque o BR Office é um exemplo de software livre. Ou seja, o BR Office, essa suíte, ela além de eu ter acesso ao programa já compilado, pronto para uso, eu também tenho acesso ao código-fonte. E tendo acesso ao código-fonte, eu posso modificar o programa de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, eu poderia adaptar o BR Office para funcionar no meu celular, coisa que eu não posso fazer com o Office, o Microsoft Office. Por quê? O Microsoft Office eu não tenho acesso ao código-fonte, eu não posso modificar o programa. Entenderam? Então isso é um outro conceito. Por que o governo federal usa, então, o governo estadual usa muito o software livre? Porque ele não tem custo. Mas o não ter custo é uma questão menor. Qual é a questão principal do software livre? É o acesso ao código-fonte. É aqui que eu tenho as liberdades, que me dão aquelas 4 liberdades. Perfeito? Então, numa máquina, no mesmo órgão, por exemplo, na Polícia Militar, um computador do colega de vocês pode estar operando com o Microsoft Office. E o outro computador pode ter BR Office, na mesma sessão. Paulo, mas o BR Office funciona dentro do Windows? Sim, o BR Office tem uma versão para Linux e outra versão para Windows. Paulo, mas achei que software livre era só para Linux. Não, o conceito de software livre não é ser para Windows ou ser para Linux. O conceito do software livre é o código-fonte ser aberto. Entenderam? É como você pegar a Coca-Cola e abrir a fórmula da Coca-Cola. Vocês conhecem a fórmula da Coca-Cola? É seguro tomar? Não, não conheço a fórmula. Agora, a água, um suco de laranja, é seguro eu tomar? Claro, eu conheço a fórmula. Eu conheço qual é a composição da água, H2O, sei disso. Agora, o que é o xarope de cola que vem lá na Coca-Cola? Você não sabe, né? E eu poderia pegar e dizer assim, não tolero o xarope de cola esse que eles põem. Quero tirar. Daria para fazer isso? Não, eu não tenho o código-fonte. Eu não tenho a fórmula. Então, o que acontece? Para o governo,
Vou dar um exemplo lá pelo Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, só para vocês entenderem melhor como é que isso aqui funciona. Eu dou o exemplo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul porque ele é emblemático em algumas situações. O Banrisul, que é o Banco do Estado lá do Estado do Rio Grande do Sul, ele até 1998, ele utilizava o sistema proprietário, o software licenciado. Então ele utilizava o Windows nos computadores e Microsoft Office, até 98. O que acontecia? O banco tem lá o caixa eletrônico, com tecladinho e tal, ali, com as saidinhas de dinheiro. Né? O que acontece? O caixa eletrônico, ele precisa de um sistema operacional. Todo computador precisa de um sistema operacional. Então esse caixa eletrônico precisava de um sistema operacional. O que o Banrisul tinha que fazer? Ele tinha que pedir para a Microsoft, que é a dona do Windows, adaptar o Windows para funcionar nesse caixa eletrônico. Porque quem é que tem o código-fonte do Windows? A Microsoft. Então, toda vez que ela precisava de uma modificação no sistema, tinha que pedir para a Microsoft. Então, tinha custo. A Microsoft é uma empresa nacional? Não. O lucro ia lá para os Estados Unidos. A Microsoft tem brasileiros trabalhando? Muito poucos. Então, não empregava brasileiro, basicamente. Outra coisa, não desenvolvia tecnologia, porque toda a tecnologia era desenvolvida lá e mandava um produto pronto para a gente aqui. Aí o que fez o Banrisul em 98? Em 98 ele migra e começa a usar, em vez de usar o Windows e Microsoft Office, ele migra para Linux e para o BR Office. Que diferença que isso fez? A diferença foi a seguinte: Linux é software livre, BR Office é software livre. Então o que fez o Banrisul quando migrou para Linux? Ele abriu um concurso público para contratar programadores para Linux. Porque o código-fonte do Linux está aberto na internet. Eu posso entrar agora, pegar o código-fonte do Linux e já sair alterando. E foi o que o Banrisul fez. Ele pegou e trocou o sistema operacional do caixa eletrônico, que era o Windows, por Linux. E contratou programadores. Como o Banrisul é um órgão estatal, né, é misto, né, sociedade mista, ele tem que abrir concurso público. Então, a primeira questão do concurso público para ser aprovado, qual é? Ser brasileiro. Então, primeira coisa, quando o Banrisul migrou para Linux, teve que contratar programadores. Todos os programadores que o Banrisul contratou foram programadores concursados e brasileiros. Então, já começou a pagar salário para brasileiro. Segunda questão, começou a desenvolver tecnologia brasileira. A cidade de Porto Alegre se tornou referência mundial em desenvolvimento de software livre. Tudo por causa dessa situação. E mais, ele parou de pagar licença para a Microsoft. Não precisou mais pagar licença de uso, porque o Linux é software livre, não tem que pagar licença. Então essa é a diferença de utilizar um software livre para o software proprietário. Software proprietário, tu é refém de quem você comprou o programa. No software livre eu não sou refém, eu posso contratar qualquer um para desenvolvimento. Então isso faz toda a diferença para os órgãos públicos. Porque quando o software é livre, a gente diz que ele é portável. O que significa ser portável? Vamos pegar o exemplo do Linux. O Linux eu posso agora entrar na internet, baixar ele, e se eu souber programar, eu posso adaptar para funcionar no meu celular. Porque o código é aberto. O Windows eu não consigo fazer isso. O código está lá com a Microsoft. Então essa é a diferença, ter o código aberto e o código fechado. Perfeito? Bom, então é por isso que a prova de vocês está sendo pedido tanto o Microsoft Office, software licenciado, quanto o BR Office. Agora, a prova de vocês não vai ser perguntado isso. Qual é a grande chance? Uma pergunta que é bem comum de cair nesse tipo de prova. Quais são os respectivos programas de um pacote para o outro? Então, no pacote fechado, no pacote da Microsoft, o pago, o Word, editor de texto, planilha Excel, apresentação multimídia PowerPoint, banco de dados, Access e agenda e cliente de correio eletrônico Outlook. Já no software livre, o editor de textos é o Writer. A planilha é o Calc. O programa de apresentação multimídia vai ser o Impress. E o sistema de agenciamento de banco de dados é o Base. Tem as mesmas funções. Claro que às vezes tem um recurso que tem no Word que não tem no Writer. Tem um recurso que às vezes tem no Writer não tem no Word. Mas os dois programas fazem basicamente a mesma coisa. Tem basicamente os mesmos recursos. É que nem eu costumo explicar assim, ó, que nem quando você anda de automóvel. Vocês sabem dirigir? Em que automóvel vocês aprenderam a dirigir?
num Celta. E hoje você dirige um Celta? Você aprendeu num Celta, mas hoje, digamos, você dirige um Gol, dirige um automóvel da Fiat. Quer dizer, automóvel é tudo igual. Mas muda o quê? Ah, no da Fiat lá a marcha é para trás, a marcha ré é para trás, no Celta tem que levantar aqui, né, aquela coisinha, e eu acho que é para trás também, não é para frente, nem lembro. Então, os dois têm, o Celta, o Fiat, o Gol tem marcha ré? Tem. O que muda? A posição do comando. Então, o Word e o Writer, a maioria dos comandos são comuns. O que muda? A posição. Isso vocês têm que saber. É uma questão, então, quando cai os dois, é muito comum de ser perdido. A mesma coisa aqui no Excel e no Calc. Basicamente, os dois programas têm a mesma função. O que vocês têm que entender? A posição dos comandos que mudam. Porque, basicamente, fazem as mesmas coisas. Claro que o automóvel Fiat, às vezes, tem um recurso que não tem no Celta. O Celta, às vezes, tem um recurso que não tem no Gol. Mas, basicamente, eles fazem a mesma coisa. Certo? Agora, o que também não pode esquecer? Os arquivos nativos. O que é o arquivo nativo? É aquele arquivo que guarda todas as propriedades do documento. Por exemplo, se eu estou lá no Word, estou fazendo meu trabalho e usei lá formatação de fonte, usei recurso de macros, usei formulários, usei recursos, todos os recursos, e quero salvar todos aqueles recursos, no Word o formato nativo é o DocX. No Excel o formato nativo é o XLSX. E no PowerPoint PPTX e no Access o MDBX. Mas para vocês, esses dois aqui que estão sendo pedidos. Beleza? Agora, lá no Writer, o arquivo nativo, ODT, não pode esquecer, Open Document Test. Tá? E para o Calc, ODS. Isso que tem que lembrar. Perfeito?